Olá, gente! Que bom que você está aí. Agora vai começar uma mensagem, vai falar poderosamente ao seu coração. Quero que você aproveite, se inscreva no nosso canal, passe lá nas nossas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, @Church do Alto, e vai ser bênção. Ali você vai descobrir tudo o que acontece aqui na Church, tá bom? Seja ministrado nesta hora, em nome de Jesus. Até mais! Josué capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: então se levantou de manhã, levantou-se, pois, Josué de madrugada, né? Acho que a versão aí está um pouco diferente da minha, mas dá para você ir acompanhando aí, tá? Então levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem o Jordão. Versículo 2: e sucedeu ao final de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando vocês virem a arca do concerto do nosso Senhor, o vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levarem, parti vós também do lugar e seguia. Versículo 4: haja contudo uma distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaram. Versículo 5: e disse Josué também ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Versículo 6: e falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Versículo 7: e o Senhor disse a Josué, grave bem isso aqui, e o Senhor disse a Josué: hoje, este dia, começou uma grande obra na sua vida. Começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Diga assim comigo: hoje. Agora aponta o dedinho assim pro chão assim, diga assim: hoje. Vamos lá, bem alto, 1, 2, 3. Mais alto. Só as mulheres. Só os homens. Glória a Deus. Levante suas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu preciso ouvir a sua voz. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Continue com seus olhos fechados. Senhor, este é o teu povo, eu os abençoo nesta hora. Peço que o Senhor traga uma palavra direta ao coração deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, aqui há uma trajetória de Josué. Josué, ele, talvez aqui alguns saibam, mas de repente alguém não sabe, conhece bem as histórias bíblicas. Mas Josué, ele andou muito com Moisés. Josué, ele foi tipo um secretário de Moisés. Onde Moisés estava, Josué estava ali perto dele. Josué caminhou, viu muitas coisas, viu a liderança de Moisés, mas Moisés morreu. E quando Moisés morre, agora há um grande desafio diante do povo de Israel. E esse desafio é entrar na terra prometida, é entrar naquilo que Deus sempre falou para o seu povo, que eles tomariam posse, que seria um território. O povo de Israel andava sempre vagante, andava sempre perdido, andava sem ter um lugar. Quando Deus chama Abraão, esse povo agora vai crescendo, vai se multiplicando, mas eles ainda eram como nômades.
mas Deus tinha dado uma palavra específica que faria daquele povo uma grande nação. Deus mostrou a terra além do Jordão, a terra onde hoje nós chamamos de Israel. Deus mostrou esse território, mas esse território estava cheio de inimigos. Esse território estava completamente ocupado por gigantes, ocupados por povo de guerra, ocupados por pessoas que já tinham suas residências ali, mas Deus tinha dado uma promessa que aquele povo herdaria aquela terra. E nesse momento, Josué assume a liderança de mais ou menos 3 milhões de pessoas. Mais ou menos, queridos. E agora o desafio é entrar na terra prometida. Eles vagaram por 40 anos no deserto. 40 anos andando sem ter uma casa, 40 anos sem ter um banheiro, 40 anos sem ter uma propriedade, 40 anos sem ter a sua lavoura. E esse povo está ali agora e tem um Jordão, tem um rio diante dele. Eu me lembro que, como eu disse para vocês, a primeira vez que eu fui a Israel, né? A primeira e única, né? Nossa, o cara já foi um monte de vezes. Não, a primeira e única, né? Na época não era, foi em 2010. Quem lembra daquela câmera Cybershot? Não é uma câmerazinha da Sony que você apertava assim, ela, o zoom dela ia para frente assim. Aí tinha um visorzinho. Quem tinha uma daquela lá era só o Bill Gates e eu, né? Emprestada ainda, que eu não tinha, na verdade eu não tinha. Estávamos e lá você anda muito dentro do ônibus, né? E numa dessa daí, do nada o cara falou assim: se prepara que vai passar o Jordão. E eu já passei a mão na Cybershot. Mas quando eu liguei a Cybershot, que ela saiu aquele zoom, e pronto para tirar a fotografia, o que aconteceu? O Jordão já tinha passado. Eu fiquei muito chateado, porque eu imaginava que eu ia passar num rio assim, tipo, né, o Rio Paraná, o Rio Paraguai aqui em Corumbá, o Rio Negro lá em Amazonas, mas é um riozinho, gente. O nosso córrego aqui, esse aqui que tem na Fernando Corrêa da Costa, ele dá de 10-0 no Jordão. E eu fiquei chateado, falei, puxa, por que o cara não falou antes? Não deu nem tempo de piscar, não deu nem tempo de ligar o trem aqui, não deu nem tempo de tirar uma fotinha do Jordão. E aqui então agora é esse Jordão que marca um território, que agora Josué vai entrar nesse território. Mas queridos, todas as vezes que Deus ele nos dá uma promessa, todas as vezes que Deus começa a falar coisas conosco, nós devemos estar prontos e preparados para o que Ele tem na nossa vida. Você tem que ir observando os testes que você já foi passando. Você tem que ir observando a sua vida, os momentos que você passou, para que isso comece a criar dentro de você como que um músculo espiritual. Para que a gente tenha uma vida com Deus que seja firme e forte. Josué agora, ele começa a ter esse aprendizado. A Bíblia diz, Paulo dizendo a sua carta aos Efésios: eu quero que vocês desenvolvam a vossa salvação. A nossa salvação, queridos, a gente em Cristo Jesus, nós estamos salvos. Mas a cada dia que passa, a gente precisa crescer na nossa salvação. O crescimento de ontem não vale para hoje. O crescimento do ano anterior não vale para este ano. O crescimento do começo da sua fé não vale para agora. Porque Deus sempre deseja que nós venhamos a subir os degraus, que a gente sempre esteja um passo mais alto do que a gente esteve. E muitas vezes a gente vai vivendo uma vida paralisada na nossa vida espiritual. A gente cresce em tantos outros aspectos, mas na nossa vida espiritual, que é a principal, que nós devemos focar nela, a gente vai deixando a desejar. Por que Josué ele é escolhido para liderar este povo agora? Por que Josué ele é um desses homens que toma posse dessa promessa? Queridos, nos 40 anos andando pelo deserto, apenas 2 famílias entraram na terra prometida, daquela que saiu do Egito: a família de Calebe e a família de Josué. Todos os outros foram morrendo durante os 40 anos, para que uma nova geração fosse instituída. Uma geração que pensasse diferente, um povo que pensa diferente. Quando nós estamos aqui hoje,
é porque a gente quer que o nosso pensamento seja outro. A gente quer crescer em Deus. Tem alguém aqui que quer crescer em Deus? Diga amém. Queridos, Josué, ele é esse homem. Agora, presta atenção aqui. Josué, ele está andando. De repente hoje, como você veio aqui a este lugar, e Josué está ali na vida dele, liderando, ajudando Moisés, assumiu a liderança do povo. E quando ele vai entrar no Jordão, Deus fala com ele. Deus fala com ele e fala assim: olha, Josué, é hoje que eu tenho uma novidade para você. Queridos, como esta palavrinha me chama a atenção, como essa pequena palavra de 4 letrinhas, o H, o O, o J e o E, porque Josué está seguindo a vida dele, gente, mas naquele dia Deus fala assim: filho, é hoje. Eu vou dizer uma coisa para você, gente, eu quero ouvir essa palavra todo dia de Deus para mim. Filho, é hoje, é hoje. Não vai ser amanhã não, é hoje. Não vai ser, não é, do jeito que você está pensando, não. Às vezes a gente joga assim umas metas assim para tão longe, mas Deus diz assim: hoje eu vou fazer algo com você. Assim como eu fiz com Moisés, eu vou começar a fazer na sua vida. Que esse domingo hoje, que dia 10 de fevereiro, seja o dia do hoje na sua vida. Que o dia 10 de fevereiro seja o dia do hoje. Que hoje você saia daqui com uma resposta de Deus, com um milagre diante dos seus olhos, com uma cura, com a restauração familiar, com os teus sonhos em dia, com tudo que Deus prometeu a você, com tudo que você tem sonhado diante dele. E ele falar assim: hoje eu quero fazer uma novidade. Mas Josué, queridos, ele passou nos testes. Primeiro teste que Josué sempre passou: Josué sempre soube andar por baixo. Josué sempre soube estar por baixo. Enquanto Moisés era evidência, Josué sempre estava ao lado de Moisés. Muitos de nós não passamos nos nossos testes nesse primeiro teste. Tem um ditado que diz assim, que tem gente que sobe numa Gillette e já começa a querer fazer discurso, né? Tem gente que não pode sentar, ele já quer sempre sentar na janela do avião. Ele quer sempre uma posição de evidência. Olha, gente, uma das marcas mais lindas que você tem que fazer acontecer na tua vida é a humildade. Uma das marcas mais profundas que um cristão pode ter é ele ser humilde. Tem gente que ele é tão exibido que não dá nem para brincar de esconde-esconde com ele. Porque quando você fecha o olho, ele já: me achei, já estou aqui, não precisa nem ir atrás que eu já me achei. Eu sozinho me basto. Mas eu tá bom demais. Queridos, Moisés sempre andou com Josué, e Josué sempre pôde compreender que ele estava ali para servir a Moisés. Nós temos dito que este ano é um ano para o serviço, é um ano para o voluntariado, mas a gente só compreende o voluntariado quando a gente compreende a essência, e a essência é o amor. Eu só consigo fazer algo por alguém quando eu tenho amor. Sem amor a gente não consegue fazer as coisas. Paulo já disse: olha, de que adianta o homem não é ganhar tudo, mas se não tiver amor, de nada valeria. E aqui nós encontramos isso aqui, Moisés sempre sendo servido por Josué. E isso qualifica Josué para ouvir esta palavra hoje. Isso qualifica Josué para ouvir esta palavra hoje. Quando nós aprendemos que servir a alguém é mais importante do que ser servido, o nosso dia muda. Como que anda o seu serviço por aí? Como que anda a sua vontade de servir alguém? Agora, queridos, depois que começamos esse tema aqui na igreja, eu chego no estacionamento, as pessoas... Normalmente em shopping, mercado, todo mundo quer sair rápido, né? Aí vai aquela pessoa, tá enfiando o carro e eu: vai lá, irmão, manda bala, passa aí. Aí a pessoa está com pressa na minha frente: não, pode ir, servir, vamos servir. Josué, ele aprendeu que para passar no teste é necessário servir.
Este é um músculo para a gente crescer nesse tempo, servir aos outros. Quando a gente vê esses irmãos vindo aqui, segunda, terça-feira, deixando as suas famílias, deixando seu sofá, deixando sua televisão, deixando sua internet, eles estão aqui para servir, e servir por algo maior. Moisés, ele só ouviu isso porque ele ouviu a palavra hoje. Muitas vezes a gente só quer o destaque, a gente só quer o lugar da evidência, e a gente se esquece que a gente pode servir. A Bíblia diz assim que Deus, ele resiste. Diga assim comigo, resiste. Diga bem alto, resiste. Ele resiste o orgulhoso. Vou pedir aqui uma ilustração aqui. Vem cá, Rafael. Vem cá, Lucas Jordan, vai ali. Aqui no meio aqui. Suponhamos que o Rafael fosse um cara orgulhoso e o Lucas Jordan, essa pequena criança aqui, representa Deus. Pode ir aqui na frente aqui, né? Pega nas duas mãos assim, ó. Levanta as duas mãos. Agora põe a mão, né? Agora o Rafael, né? É só uma ilustração, né? Ele vai sempre querer fazer algo a mais, né? Mas não é no sentido de orgulho, né? de humildade. É sempre no sentido de orgulho. Agora tenta mudar Deus, Rafael. Tenta empurrar Deus. Gente, Deus sempre vai resistir. Deus sempre vai resistir. Não adianta, ou a gente hoje, aprenda algo aqui, não é para você ser capaz do diabo, não é para você virar tapete do inferno, é simplesmente para você aprender que Deus, ele sempre vai exaltar aqueles que têm um coração disponível, aqueles que são aprendizes eternos, aqueles que sempre colocam o interesse do outro em primeiro lugar. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem alto? Quando nós vamos para Êxodo capítulo 17, versículo 8, presta atenção, Êxodo 17, 8, fala de uma batalha. Agora, Moisés, ele está nessa batalha, Josué também está nessa batalha. Pode colocar aí para nós aí, Fernando, Êxodo 17, 8. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim, versículo 9. Então, pode voltar lá, o 8. Então é o 9. É que está... Então, por isso disse Moisés, olha só, por isso disse Moisés a Josué: escolha-nos homens e saí a peleja contra Ameleque, e amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Presta atenção, gente. Josué sempre estava nos lugares mais difíceis servindo. E aqui está Josué, por isso que Josué é credenciado para ouvir essa palavra. Hoje eu tenho um milagre com você. Porque Moisés fala assim: Josué, olha, veio o Ameleque aqui, vai lutar contra nós amanhã. Amanhã eu vou para o monte orar, e você vai para a guerra, tá bom? Sabe que se alguém falar isso para você, a tua mãe, por exemplo, assim, na hora daquela pia de louça que tem assim: filha, por favor, vai lá lavar a louça. Aí você, mãe, eu vou ali orar. Vou orar para estar tudo limpinho. A hora que eu voltar eu quero estar tudo limpinho. Os casais, né? Casamento, né? Tem um monte de homem. Eu sei que aqui na church a gente não tem esse problema, porque aqui uns caras bons aqui, né? Mas normalmente quando a mulher sai de casa, se tem 2 copos, a tendência é quando ela voltar tem o quê? Uma pia cheia. As casas por aí normais, a mulher já entra gritando, né? Ai meu Deus do céu, vocês não têm dó de mim, né? Aqui todo mundo, e toda mãe ela lança, parece que é uma praga aquela frase dela, né? Eu vou sumir dessa casa. Quem já ouviu uma mãe falar isso, né? Nossa, aquilo lá parece que vai matar a gente. Meu Deus, ela vai sumir dessa casa, e agora? O que vai ser? Mas aqui aos casais, aqui aos esposos, a sua esposa faz aquele almoço gostoso para você, fica aquela montoeira de louça. Aí quando termina o almoço, ela fala assim: amor, vai lá lavar a louça, que eu vou ali dar uma orada por você. Fica tranquilo que eu estarei na intercessão, na brecha da oração. E vou até sonhar, e só vou levantar depois que eu tiver sonhos proféticos com essa pia limpa. O que você vai fazer? Né?
Queridos, aqui nós encontramos então Josué. Josué, eu quero que você vá à luta, você vai pelejar, tá lá, pega os melhores homens, tá bom, e você, mestre, vou para o monte orar. Não dá para trocar? Eu quero ir orar hoje, deixa eu oro também, eu aprendi com você como é orar. Josué, queridos, ele ouviu e ele tem esse coração de servo, e ele está ali para trabalhar, ele está ali para fazer isso. E ele começa a vivenciar isto, queridos. A segunda coisa, Josué ele aprendeu a caminhar no meio de gente negativa, sem se misturar com eles. Presta atenção. Todas as vezes que o diabo quiser criar uma circunstância complicada na tua vida, ele vai colocar pessoas ruins perto de você. Ele vai colocar amigos disfarçados para atrapalhar a tua história. Josué, ele está ali, ele andou com 10 espias durante 30 dias. Quantos dias, gente? 30 dias. Todo mundo foi à terra prometida. Moisés mandou eles irem à terra prometida. Vão lá, olhem como é que é. E eles voltam com o relatório. Gente, o cacho de uva lá precisa de 2 pessoas para carregar. Gente, você consegue imaginar um cacho de uva com 2 pessoas para carregar? O tamanho das uvas. E essa uva não dá para engolir a semente não, com certeza. E agora, quando eles voltam, depois de 30 dias com essas pessoas, 10 deles falam assim: olha, nós não vamos conseguir entrar na terra prometida. E apenas Josué e Caleb falam que é possível entrar na terra prometida. Então Josué é aquela pessoa que sempre anda com pessoas negativas perto dele, mas ele nunca se deixa contaminar por essas pessoas. Que este ano, o ano de 2019, seja um ano em que você sempre seja contaminado pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus sempre seja o seu norte. Se Deus falou que vai fazer algo na tua história, acredite, porque vai acontecer algo na sua vida. E se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus bem alto. Josué sempre ficou firme. Josué nunca desacreditou numa promessa. Josué sempre acreditou naquilo que Deus havia falado a ele. Ele nunca desanimou. Ele nunca deixou o seu coração ser contaminado. Cuide o seu coração neste ano, gente. Viva por aquilo que Deus já tem dito a você. E se existem pessoas que são negativas perto de você, ouça, não vai ficar brigando com ninguém não. Respeite. Deixa aquela opinião lá, porque você não vê Josué brigando com ninguém. Mas ao mesmo tempo, Josué sempre olhou para aquilo que Deus tinha para ele. Por isso que ele pôde ouvir essa palavra hoje. Hoje eu tenho algo com você. Hoje eu vou fazer algo na tua vida, porque ao longo da história, ele nunca se deixou contaminar pelas pessoas negativas. Agora, ele está assumindo uma liderança nova. 3 milhões de pessoas, pensa os desafios, gente. Quando Deus fala isso para ele, olha Josué, hoje, queridos, com certeza, Josué já acreditou naquela palavra naquele instante. Você precisa ter palavra de Deus sobre você. Olha, revelação, eu não tenho nada contra a revelação, gosto de revelação. Não é? Às vezes a gente está aqui como pastor, sempre tem um ou outro pastor que liga aí e fala, olha, fulano vai estar aqui, tá? A gente vai, Deus revela, né amor? Deus mostra, fala, né? Mas queridos, olha, no dia da luta, toda revelação você esquece. Só fica aquilo que Deus falou ao seu coração. Eu lembro um dia que eu estava no seminário estudando para ser pastor. E lá no seminário era assim, você estudava um período e limpava o seminário outro período. Então eu estava no período da limpeza. E eu estava com um rastelando uma grama lá. E de repente, gente, seminário, eu imaginava que a gente ia entrar lá, ia ter anjos, sabe aqueles carinha de harpa assim, com a harpinha na mão, tocando, né? Eu ia entrar, o cara ia saber falar os livros da Bíblia de cor, assim, era essa a imagem que eu tinha. Quando eu entrei lá, gente, não tinha anjo de harpinha, coisa nenhuma. Um ou outro sabia 1 ou 2 versículos. Pensa um povo perturbado. E era mais de 100 alunos, então era um monte de gente. Era um monte de gente.
Aí eu estou vendo lá umas coisas que eu na minha cabeça eu não concordei. Da onde eu estava até onde era o meu quarto eram uns 50 metros. Aí eu falei assim para mim mesmo: eu vou embora, quer saber de uma? Não vou ser pastor coisa nenhuma, ser pastor igual esses caras aí, eu não quero não. E eu larguei o meu rastelo e fui para o meu quarto para fazer as malas e vim embora. Gente, em 50 metros Deus falou tanta coisa para mim que você não acredita. Deus falou assim: você acha que se você vivesse no meio de anjos, você ia conseguir viver na igreja? Eu não entendi, pastor. Você acha que lá na igreja tem anjo? Eu achava que tinha. Tem não. Aprenda a conviver com esses aí, que você vai conseguir pastorear uma igreja. E aquilo foi falando, mas o resumo é isso aqui. Sabe o que eu fiz? Voltei, peguei meu rastelo e continuei. E uma das coisas que sempre ficou no meu coração, quando alguma circunstância acontece no pastorado, é essa. Sempre me vem essa voz de Deus ao meu espírito: você não está pastoreando pessoas perfeitas. Você está pastoreando pessoas que eu estou aperfeiçoando para morar no céu. Então, pega o seu rastelo e continua trabalhando aí. Queridos, nunca vai ficar algo que não seja a palavra de Deus no dia da luta. Encha o seu espírito de palavra de Deus e você sempre vai conseguir passar pelas lutas e dificuldades dando glória a Deus. É isso. Moisés, ele ensinou Josué. Josué viveu no meio de pessoas negativas, mas ele não se deixou contaminar. E também Josué, ele sempre conseguiu passar as fases difíceis da vida dele. Josué, por exemplo, ele teve a perda, ele passou pelo luto, ele perdeu o seu mentor, ele perdeu o seu líder, ele perdeu uma pessoa que cuidou dele durante 40 anos, chamado Moisés. Moisés morreu. A segunda coisa que Josué venceu, então, foram as decepções. Porque presta atenção, gente, uma das coisas que a gente como crente às vezes vai se decepcionar, é porque a gente espera uma resposta e essa resposta muitas vezes não vem. Por exemplo, a decepção de não ver Moisés sendo curado. A decepção de não ver Moisés, por exemplo, sendo perdoado e podendo entrar na terra prometida. Essa é a decepção. A decepção que tudo que ele queria era ter de repente Moisés perto dele, mas ele não teve. E quantos de nós vamos caminhando e vamos vivendo uma vida cheia de perdas e que a gente não sabe sair desse lugar? A gente vai vivendo decepcionado. Um dia eu estava em Dourados, eu comecei o pastorado em Dourados. Na época que começou o mototáxi. Aí eu saí de Campo Grande, desci na rodoviária em Dourados e o mototáxi ia me levar para minha casa. Eram 17 quadras. Eu peguei, olha, essas coisas só devem acontecer comigo na vida. Aí eu peguei o mototáxi, ele falou assim, aí a gente foi conversando, ele falando e eu respondendo: você faz o quê? Eu sou pastor. Pastor, vixe! Falei: meu Deus, ele vai empinar essa moto aqui, vai matar eu. Eu não gosto de pastor, rapaz. Eu falei: ai, que eu tô aqui? Eu falei: não, rapaz, mas gosta de mim, eu sou legal. Não é? E nisso aí já tinha passado umas 5 quadras, e eu, glória a Deus, só falta 12. Eu falei: mas por que você não gosta de pastor? Onde já se viu? O meu pastor comprou um Monza e eu tô aqui de CG. Eu olhei para ele e falei assim, aí a hora que desci em casa, né? Falei: ô bicho, você quer trocar com seu pastor então? Quer que ele fique com a moto e quer que você fica com o Monza? Essa é a sua decepção? Essa é a minha decepção. Aí eu disse para ele, falei: toma vergonha na cara, rapaz. Aí eu já não podia empinar o tanto que fosse, eu já estava no chão mesmo. Falei: volta para a igreja. Que decepção boba é essa? Gente, para de infantilidade. Parem de infantilidade. Moisés morreu, eu vou ficar decepcionado com Deus? Eu vou ficar decepcionado com pessoas?
eu vou seguir aquilo que Deus tem para a minha vida. E é quando Deus diz para Josué: hoje, Josué, eu tenho algo lindo com você. Agora, Josué também precisou vencer a solidão. A gente vive esse mundo hoje de conexões, a gente vive esse mundo hoje de selfie, a gente vive hoje cheio de pessoas. Um dia eu estava na Universidade Federal, aí eu sentei num banco lá, e uma guria chegou e sentou do meu lado. Oi pastor, eu sou seu amigo. Eu olhei e falei assim, Falei, não estou lembrando de você, irmã. Ela falou, sou seu amigo no Facebook. Eu falei, amém, glória a Deus, aleluia. Gente, o que eu quero dizer com isso? Que nós não nos conhecíamos. A gente não era amigo. Nós participamos de uma rede social, mas aquilo não traz amizade. Josué agora, ele precisa vencer a solidão. Hoje as pessoas cometem suicídio por bobeira. Hoje as pessoas se sentem sós, acompanhadas de um monte de gente. Talvez você está aqui neste ambiente hoje, uma pessoa perto de você, 2 pessoas perto de você, mas ainda assim mesmo a solidão está tentando contra você. Josué, ele venceu a solidão. Agora não tem mais Moisés para segurar a onda, gente. Não tem mais Moisés para resolver os pepinos. Agora é Josué sozinho. Agora é ele, não tem mais ninguém. Agora ou ele faz ou ele faz. Ou ele anda ou o povo fica parado. Eu quero dizer hoje para você, vença muitas vezes a solidão que tenta contra a sua vida, e você vai começar a experimentar. Jó diz assim, olha, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Algumas vezes a gente tem também é do mesmo jeito. A gente vem à igreja, mas a gente não conhece Deus, a gente só ouve falar de Deus.